Punch, um macaquinho fofinho que foi abandonado pela mãe, né? Ganhou as redes sociais e viralizou essa situação triste, né? Que revela um pouco sobre o comportamento dos macacos, mas também sobre os nossos comportamentos nesse dia. A cena do macaco rejeitado e sendo isolado pelos mais velhos do grupo, ela dói de assistir, tá? Dói. Ela não é uma cena gostosa, né? E por isso até que viralizou, porque ele tenta se aproximar, ele tenta chegar perto, ele é afastado, ignorado, né? Ele acaba ficando excluído, joga um bonequinho de pelúcia lá para ele, né? E aí é onde ele se sente pertencente. Mas a pergunta que surge não é só sobre esse comportamento dos animais, né? Acaba sendo sobre nós. O porquê que essa rejeição ela acaba existindo? No mundo animal, essa rejeição ela tem diversas razões, né? Que é uma questão de hierarquia do grupo, a própria sobrevivência, o instinto para adaptação, onde os mais fortes vão ser escolhidos e sobreviver. Tem que entender que nem sempre, né, é esse sentimento de maldade que a gente acaba atribuindo. Muitas vezes é uma dinâmica de poder, um tipo de organização social, ou até para acabar protegendo esses recursos para o grupo, né? Só que quando a gente olha e aí aquele vídeo, a gente sente essa dor, o que dói é esse reconhecimento, porque todo mundo já foi em algum momento, né, esse filhote isolado. É como se aquela reação ali ela ativasse algo primitivo dentro da gente. A gente sabe que somos sociáveis, a gente sempre dependeu de estar em grupos, e aí é como se não pertencer ao grupo trouxesse esse significado, né? Um risco que aí o nosso cérebro já entende até como uma ameaça física, e por isso que dói. Então, não é sobre não ser escolhido, é sobre sentir que a gente muitas vezes não é suficiente, né? Que às vezes a gente precisa realmente ser afastado. Então, aquele vídeo diz muito mais sobre uma estrutura do grupo e o quanto que a gente dá esse significado para aquilo que a gente está vendo, né? De certa maneira, acontece entre os macacos, mas também acontece entre nós humanos, né? É. É, eu acho que é uma questão de a gente passar por isso, né? O que choca, eu acho que o que pega no vídeo é a gente se enxergar naquele macaquinho, né? A gente se colocar naquela posição. A gente entende que existem várias relações, né, de poder, de hierarquia, de força, né? Nós mesmos, humanos, né, há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, a gente fazia algo parecido, né? A gente descartava aqueles que a gente achava que vieram com defeito, né? E quando a gente olha para o Punch, poxa, ele não parece ter nenhum tipo de defeito. Então por que ele foi descartado? Então quando a gente passa nessa reflexão que acontece com muitas pessoas que são abandonados pelos pais, né, humanos, é essa pergunta: por que eu fui abandonado? O que eu tenho de errado comigo? Né? E isso pode virar uma questão existencial para o resto da vida. Né? A gente pode querer se provar valendo, merecendo aquela atenção para o resto da vida. E esse abandono não necessariamente ele precisa ser explícito, né? Tipo assim, deixei o filho ali, abandonei o filho, dei o filho para outra pessoa, o que é muito comum, por incrível que pareça, né? Parece que é algo isolado, mas não acontece muito, existem muitos casos disso. Mas também o abandono, a negligência, né? O filho está ali e os pais não dão atenção, não querem saber o que ele pensa, não conversam, não se interessam pela vida dele. Então, um abandono psicológico, às vezes não é presencial, mas um abandono afetivo, um abandono psicológico, né? E isso causa muita dor, isso causa muita insegurança. Isso é difícil de você fechar isso, né? Na terapia se trabalha muito isso, mas não é uma coisa que você fecha tão rápido,
porque você tem que fazer a pessoa recuperar a autoestima, recuperar a autonomia, entender que aquele pai também teve uma história, né? Então, assim, entender a complexidade que é isso, né, Cid? Então, o Punch, agora ele tá bem, né? As últimas notícias é que ele tá bem, que ele foi acolhido por uma mãe lá, né? Por grupos também, e ele aprendeu a também enfrentar o bullying que ele estava sofrendo. Então, assim, existe saídas muito boas para isso, existe final feliz para isso, né, Cid? Não é só a história triste. Então, eu acho que o Punch, ele exemplifica isso, né? Que existe uma esperança, a gente consegue sair disso. A gente pode vir de um lugar ruim, mas a gente pode ter uma vida boa se a gente conseguir superar isso. Aqui a gente não reage só à notícia, a gente tenta entender o que está por trás dela, porque o comportamento humano nunca é simples. Então se inscreva no nosso canal, deixe pra gente aqui nos comentários. Você acha normal ser rejeitado? A gente gostaria de ter a sua visão também. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu.